Vamos comentar sobre 8 causas que não são câncer e que mesmo assim podem aumentar os seus níveis de PSA. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo você vai saber quais que são 8 causas possíveis que aumentam seus níveis de PSA e que não são um câncer de próstata. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os homens que fazem o acompanhamento do câncer de próstata têm nesse exame do PSA, que é aquele que você realiza no sangue, um dos parâmetros para realizar esse tipo de acompanhamento. Quando esse resultado vem aumentado, acende uma luz vermelha, esse homem fica preocupado e já enche a cabeça de muitas coisas pensando que essa elevação dos níveis de PSA possa ser um câncer de próstata. Mas é importante você saber que existem algumas condições que não significam necessariamente a existência desse câncer e que mesmo assim podem aumentar os níveis de PSA. E a gente vai falar sobre alguma delas. Qual que é a condição que vai acontecer com todos os homens, que é a primeira delas que aumenta os níveis de PSA? É a própria idade que o paciente tem. Ou seja, os homens, depois que vão ficando mais velhos, naturalmente vão acontecendo também um aumento dos níveis de PSA. É esperado que um homem de 70 anos tenha níveis mais altos do que um homem de 50 anos, por exemplo, porque essa elevação ela é gradativa e acontece ao longo do tempo. Não é qualquer tipo de elevação, existem tabelas que ajustam a idade pelo nível de PSA que podem nos ajudar nessa interpretação. Mas de qualquer forma é importante você saber que existe sim um aumento dos níveis de PSA conforme você for ficando mais velho. A segunda coisa que acaba aumentando os níveis de PSA e que não é um câncer é o crescimento da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. O raciocínio é muito simples. Pense você, uma quantidade de células vai produzir uma determinada quantidade desse PSA, porque quem não sabe, esse PSA é produzido pelas células existentes na próstata. Se você tem uma próstata maior, é normal que essa próstata grande tenha uma quantidade maior de células. E essa quantidade maior de células por si só produzirão uma quantidade maior de PSA. E isso nos ajuda também a entender esse processo. Se você tem uma próstata de 30 gramas, você produz uma quantidade determinada de PSA. Agora, se você tem uma próstata de 60 a 70 gramas, provavelmente você tem um volume que vai ficar de 8 vezes maior dessa próstata, que numa situação dessa você vai produzir uma quantidade bem maior desse nível de PSA. Por isso que próstatas maiores tendem a produzir níveis mais elevados de PSA. A terceira coisa que a gente também tem que comentar são as infecções relacionadas ao trato urinário. Por exemplo, se você teve uma infecção na bexiga, por exemplo, essa inflamação desse órgão que fica em contato com a próstata é suficiente para fazer com que os níveis de PSA subam e por isso esse evento pode acontecer. Que condições fazem com que você tenha a chance, principalmente em homens, de ter uma infecção urinária? A própria próstata crescida, cálculos na bexiga, ter uma imunidade fraca, dentre outras coisas. Por isso, essa parte de ter essa infecção urinária é uma coisa que por si só acaba aumentando também os níveis de PSA. A quarta coisa que a gente comenta é a prostatite, que é aquela inflamação que acontece na próstata. Em homens mais velhos, ela é decorrente de uma infecção urinária de bactérias que estão localizadas na bexiga do paciente, principalmente que ficam armazenadas ali na urina. E alguma vez essas bactérias podem penetrar na próstata desse homem, aumentando os níveis de PSA. Porque quando
essas bactérias inflamam a próstata, elas fazem com que essas células liberem esse PSA para a corrente sanguínea e vai acusar no exame com níveis aumentados dele. Por isso, a prostatite é uma outra coisa que aumenta também os níveis de PSA. A quinta coisa é um hormônio que a gente comenta, a regulação do cálcio no nosso corpo, que é o PTH, que é o hormônio produzido pela paratireoide, que são 4 glândulas que nós temos aqui no pescoço que fazem essa regulação do mecanismo do cálcio do nosso corpo. Então, às vezes, eles retiram cálcio dos nossos ossos, depende da situação que você se encontra. E se você tiver uma produção muito excessiva desse paratormônio, pode fazer com que as células da próstata também venham a aumentar a produção do PSA, sem que isso necessariamente seja um câncer de próstata. A sexta condição que a gente vai falar é que certos procedimentos que você realize também podem aumentar os níveis de PSA. Por exemplo, se você teve internado, teve que fazer uma cirurgia, por exemplo, e colocou um catéter para drenar a urina, isso por si só já é suficiente para aumentar os teus níveis de PSA. E é uma condição que a gente sempre verifica em homens que ficaram internados por algum tempo e que passaram por cirurgias de maior porte. Por isso que um homem internado, a gente sempre deve aguardar alguns dias depois que ele retira a sonda para a realização desse PSA, para que esse nível se normalize e nós tenhamos uma interpretação mais fidedigna da situação desses níveis de PSA. Por isso, procedimentos nos quais você coloca a sonda ou passa um aparelho para avaliar a bexiga é uma condição que aumenta o nível de PSA. A sétima condição que a gente vai ter que comentar aqui é relacionado à ejaculação, tá? Então, seja a ejaculação relacionada às relações sexuais, seja aquela relacionada à masturbação. Por isso que nós sempre recomendamos que homens que tenham tido relações sexuais recentemente ou que tenham se masturbado também há pouco tempo, eles esperem de 2 a 3 dias antes da realização do exame do PSA, porque isso por si só pode aumentar os níveis desse exame e fazer com que a gente interprete muito mal esse resultado. E essa é uma recomendação que a gente sempre deve falar para os pacientes, de evitar uma ejaculação antes da realização desse exame. E a oitava coisa que a gente vai comentar é relacionada se você teve um traumatismo, você machucou a próstata. Como que pode acontecer isso? Às vezes você sofreu uma queda, você bateu no tanque da moto, por exemplo, uma batida, você estava andando a cavalo, você acabou pressionando demais a pelve, por exemplo, num trauma assim, que a gente chama de trauma cavaleiro. Tem diversas situações que você pode ir a um acidente de carro. Todas as situações que você esmaga a próstata e acabe machucando ela, podem fazer com que você aumente os níveis de PSA, porque essas células machucadas, essas células danificadas, elas extravasam, elas liberam esse PSA para a corrente sanguínea. Então essas condições sempre devem estar na nossa mente, sempre devem ser uma coisa que nós tenhamos que pensar quando a gente avalia um paciente que tem níveis de PSA, e também o paciente, conforme eu falei aqui, ele pode pensar se algumas dessas condições podem ou não ser as responsáveis por isso. Então não custa nada lembrar se você manteve uma relação sexual há pouco tempo, se você não passou uma sonda ou qualquer outra condição, porque isso faz toda a diferença e pode fazer os seus níveis de PSA aumentar sem que você necessariamente tenha um câncer de próstata. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.